Olá, é o Maestro Tuco, tudo bem? Vamos então terminar aqui a aula sobre um mundo feudal, a civilização feudal. Começando pela sociedade. Falou em sociedade feudal, quero que vocês lembrem de três características. A primeira, ela é uma sociedade hierarquizada, ou seja, eu tenho uma camada privilegiada, que seria composta pelos nobres, pelo alto clero, e uma camada que encontra-se abaixo dela, que é a camada servil. Então, é uma sociedade hierarquizada. A segunda é uma sociedade estamental. O que eu quero dizer com isso? Eu tenho uma sociedade dividida em estamentos, onde dentro de cada estamento eu tenho pessoas que compartilham o mesmo status político, a mesma condição econômica. Então, eu também tenho essa camada privilegiada, que seria a nobreza e o alto clero, e eu tenho a camada inferior, que seria a camada servil. E a terceira característica que eu quero ressaltar é que é uma sociedade fechada, ou seja, é uma sociedade sem mobilidade, onde você, que nasceu servo, vai permanecer nessa posição de inferioridade ao longo de toda a sua vida. Praticamente não há mobilidade social, onde cada pessoa permanece no estamento que ela nasceu. O grande teórico da Alta Idade Média é Santo Agostinho. A gente pode atribuir a Santo Agostinho esse conceito de predestinação divina. Ou seja, o que seria essa predestinação divina? A pessoa nasce com o seu destino já traçado. Por quem? Divina? Por Deus. Então, segundo essa ideia de Santo Agostinho, o mundo feudal ele é trino e uno ao mesmo tempo. Ele é trino porque ele é dividido em três classes sociais. Então eu tenho aqui, vou pegar a canetinha, eu tenho aqui o clero, tá? Que ele vai denominar de oratores, que são aqueles que oram. Qual que é a função do clero, dada a ele por Deus? É rezar para salvar a alma das demais pessoas. Eu tenho a nobreza. Os nobres, em latim, eles recebem a denominação de belatores. Belatore é guerreiro. Então, os nobres são aqueles que lutam. Daí vem o português, né, bélico, que é relativo à guerra, porque vem do latim belatore, que é guerreiro. Então, qual é a função da nobreza? É lutar para defender quem reza por ele, quem trabalha por ele. E os camponeses e os servos? Eles são chamados de labutores. Labuta é trabalho. Então, são aqueles que trabalham. Ou seja, eles têm que trabalhar para sustentar quem luta por ele, quem defende ele dos inimigos, quem reza por ele, salvando a alma dele do inferno. Então, essa sociedade ela é tripartita, porque ela é dividida em três classes, onde cada classe tem uma função dada por Deus. O clero é rezar, o nobre é guerrear e o servo é trabalhar. Qual que é a importância dessa ideia? O servo aceita a sua posição de inferioridade nessa sociedade? Sim, porque ele acredita que essa é a vontade de Deus. Questionar a vontade de Deus é cometer uma heresia. Quem comete uma heresia sofre com punições após a morte, ou seja, vai para o inferno, mas sofre também aqui na terra. Lembre que eu tenho o Tribunal do Santo Ofício, que é criado na Idade Média para punir os heréticos. Então, praticamente não há revoltas camponesas na Alta Idade Média. Quando essas revoltas começam a aparecer na Baixa Idade Média, é um sintoma que o sistema feudal está entrando em declínio. Então é importante esse conceito da predestinação divina, elaborada e mantida pela Igreja, para a manutenção do status quo, ou seja, a posição que cada um ocupa nessa sociedade. Dessa maneira, a nobreza e o clero têm os camponeses trabalhando para eles sem se rebelarem. Dentro dessa sociedade feudal, eu posso diferenciar dois tipos de relações sociais. O primeiro são as relações vassálicas, que eu coloquei aí como sendo uma relação horizontal, ou eu poderia ter colocado intraestamental,
ou seja, ocorre dentro de um mesmo estamento. Quem que seria esse estamento? Os nobres. Então, as relações vassálicas ocorrem apenas entre nobres, onde um nobre doa a terra para outro. Aquele nobre que doa a terra, ele recebe a denominação de suzerano. Então, quem é o suzerano? Suzerano é todo nobre que doa a terra. E o vassalo é todo nobre que recebe terra. Então, deixa eu deixar bem claro aqui para vocês. Essa relação ocorre apenas entre nobres. Um nobre não vai doar terras para um servo. Ele doa terras apenas para um outro nobre, que vai ser o quê? Menos poderoso do que ele. Aquele nobre que doa terra recebe a denominação de suzerano, e aquele nobre que recebe terra, a denominação de vassalo. Se eu perguntar para vocês, aonde que isso começou a surgir, qual que seria a resposta? Eu comentei com vocês no comecinho, né, da parte 1 da civilização feudal. Eu tenho essas relações vassálicas originando nos costumes bárbaros, no chamado benefício, que é aquele costume bárbaro de um nobre doar terra para um de seus guerreiros, e em troca o que ele recebe desse guerreiro? O juramento de lealdade. Então, essas relações vassálicas têm origem nos costumes bárbaros. E os costumes bárbaros, a lei bárbara, ela é diferente da lei romana. O direito romano é um direito baseado em leis escritas. E o direito bárbaro? O direito bárbaro recebe a denominação de direito consuetudinário, que é um direito baseado nos costumes, nas tradições. Então, o mundo feudal ele tem contratos. Esses contratos eles não são escritos, são baseados em gestos, em símbolos. Então, dentro dessa ideia, eu comentei aqui com vocês, melhor dizendo, eu coloquei duas imagens que simbolizam esses gestos, esses símbolos. Então, aqui é o ato da homenagem, vamos colocar aqui, onde o nobre que está se tornando vassalo, aqui no caso do rei, representado pela coroa, ele numa posição de submissão, tá? E de respeito acima de tudo, ele fica na posição de genuflexão, que é ajoelhar-se com apenas um único joelho, e coloca as suas duas mãos entre as mãos de seu senhor. Isso está ocorrendo aqui entre um rei e um seu nobre, mas pode também ocorrer entre nobres. Um outro ponto interessante nessa imagem é que eu tenho sempre a representação da figura da igreja, tá? Olha aqui a Bíblia. Então, a igreja dando suporte a esse tipo de relação. Essa outra imagem também faz parte das relações vassálicas. Após receber o feudo, esse vai prestar a homenagem, vai fazer o seu juramento, as suas obrigações, que a gente vai ver melhor, e ele termina isso com outro gesto. Qual é o gesto? O beijo nos lábios. O beijo ele tem toda uma simbologia, vamos colocar assim. O beijo, quando eu vou e beijo a mão de alguém, é o beijo do inferior no superior. Eu vou e beijo a testa de alguém, é o beijo do superior no inferior. E aqui é o beijo nos lábios, tá? O beijo nos lábios significa o quê? O beijo dos iguais. Então, eu sou igual a você. E eu selo esse compromisso com esse beijo. Então, esse juramento, ele tem, né, um ponto de compromisso. E esse ponto de compromisso, ele é efetivado através do beijo nos lábios. Então, aqui a gente tem um esqueminha dessas relações vassálicas. Primeiro ponto são relações que ocorrem entre nobres, onde um nobre doa a terra para outro. O nobre que doa a terra é um nobre mais poderoso do que aquele que recebe. Lembrando que esse que recebe também pode doar terras para outro e tornar-se suzerano. Então, uma pessoa pode ser vassalo e suzerano ao mesmo tempo. E um outro ponto interessante, tem até uma frase famosa, que é a seguinte frase:
o vassalo do meu vassalo não é meu vassalo. Ou seja, o vassalo ele jura lealdade a seu suzerano apenas. Então, por isso que no mundo feudal, o poder político ele vai sendo fragmentado. Porque quem é que deve lealdade a um rei? Apenas os vassalos desse rei, apenas aqueles que juraram fidelidade a eles. E esses vassalos podem também doar terras a outros nobres. E os outros nobres vão dever fidelidade a seu suzerano e não ao rei. Todos respeitam o rei como rei, mas eu jurei lealdade apenas a meu suzerano. Então é uma relação que ocorre apenas entre nobres, onde o nobre que doa a terra é um nobre mais poderoso, porque tem um feudo maior, recebe a denominação de suzerano, e aquele que recebe o feudo recebe a denominação de vassalo. Geralmente é um nobre menos poderoso daquele que doou a ele o feudo. Bom, eu tenho simbologias, momentos em que essa relação ela é consolidada. A homenagem é quando o vassalo encomenda-se ao suzerano, é aquele slide que eu mostrei anteriormente, onde o vassalo, aquele nobre que vai se tornar vassalo, fica na posição de genuflexão e coloca as duas mãos entre as mãos do seu senhor. Após isso, ele tira essa mão, né, que está nas mãos do seu senhor e coloca a mão sobre a Bíblia, jurando em nome de Deus lealdade a seu suzerano, onde ele vai, né, se comprometer a uma série de obrigações. Lembrando que é uma relação que ocorre entre os nobres. Qual é a função dos nobres? Os nobres são os belatores, aqueles que guerreiam. Então, qual é a principal obrigação do vassalo a seu suzerano? Lutar ao lado dele em caso de guerra, se seu suzerano for preso, pagar o resgate. Mas a principal obrigação é compor o exército de seu suzerano. Tá? Um grande erro que as pessoas cometem é o seguinte: qual é a obrigação do vassalo a seu suzerano? Ele vai trabalhar para o seu suzerano. Como ele vai trabalhar? Ele é um nobre. Nobre trabalha? Não. Nobre luta. Então a obrigação dele, ele é um nobre, é compor o exército de seu suzerano. Feito esse juramento, ele vai ser investido com o cargo de vassalo. A investidura é a nomeação de uma pessoa a um determinado cargo. E como que eu vou fazer isso? Eu vou fazer isso através de símbolos. Então, o suzerano, ele pega um ramo de árvore, ele pega um punhado de terra e entrega a seu vassalo na frente ali de um elemento da igreja. Quando ele entrega esse pedaço de terra, ou esse punhado de terra, esse ramo de árvore, ele está simbolizando a entrega do feudo. Então, resumindo, relações vassálicas ocorrem apenas entre nobres. Por isso é uma relação horizontal, apenas entre o mesmo estamento ou intraestamental. Além das relações vassálicas, eu tenho as relações servis. As relações servis, elas ocorrem entre quem? Elas ocorrem entre o senhor feudal e seus camponeses. Então, são relações que ocorrem entre estamentos diferentes. Por isso, eu posso dizer que é uma relação vertical ou entre estamentos, onde eu sempre estou dizendo aqui que o mundo feudal é um mundo de contratos não escritos. Nesse contrato, o servo ele tem direitos. Quais são os direitos que o servo tem? De ser protegido, de viver na terra, de não ser expulso, de quando ele morrer seus filhos ali permanecer, de poder, né, plantar. Em troca desse direito, ele tem deveres. E são esses deveres que constituem a base das relações servis. Se as relações vassálicas têm origem nos costumes bárbaros, benefício e comitatus, as relações servis têm origem lá no declínio de Roma, no chamado colonato.